Chama-se Inês, tem 27 anos, tirou o curso com média 17, nunca chumbou, trabalhou enquanto estudava, fez tudo como mandava a regra. Disseram-lhe que bastava estudar, esforçar-se e o resto vinha. Mas sente que lhe mentiram. Hoje, Inês trabalha a tempo inteiro numa empresa de marketing, recebe 1.100 € líquidos, paga o passe, paga o ginásio, nem isso deveria conseguir, mas diz que é o único sítio onde respira. E depois olha para os sites e vê um T0 a 950 €, um T1 a 1.200. Continua por isso a viver no mesmo quarto onde estudou para os exames do secundário, ainda tem os posters da faculdade na parede, ainda tem os manuais ou os livros da licenciatura empilhados ao lado da cama. O quarto continua a ser o mesmo, mas com mais silêncio, mais vergonha e mais raiva. E depois ainda lhe dizem que a culpa é dela, que é uma mimada, que não quer responsabilidades, mas ela quer, só que sente que não as consegue ter. Ela quer uma casa, não uma mansão, quer apenas um sítio seu onde chega ao fim do dia, fecha a porta e sinta que a sua vida começou. Mas a verdade é esta: a geração da Inês cresceu para não caber em lado nenhum. Ora, a história da Inês não é excepcional. É partilhada com pequenas variações por milhares de jovens em Portugal. Olá, eu sou o Ruben, este é o Diagnóstico Nacional e no episódio de hoje vamos abordar a crise da habitação em Portugal. Ora, nos últimos anos, o acesso à habitação em Portugal tornou-se um dos maiores obstáculos à estabilidade pessoal e familiar. Os preços de compra continuam a subir, as rendas seguem a mesma tendência. E isso faz com que o resultado seja visível. Temos jovens adultos a adiar a saída de casa dos pais, temos famílias a comprometer mais de metade do seu salário apenas para o arrendamento. Temos um mercado cada vez mais fechado para quem não tem património ou herança. E esta já não é só uma questão económica, é uma questão social, demográfica e política. E para começar a compreendê-la, temos de olhar primeiro para o fator mais imediato, mais consensual e mais falado: a construção, ou falta da mesma, de novas habitações. Este é, de veras, o argumento mais repetido e mais ouvido, desde debates parlamentares, entrevistas nos noticiários, de relatórios técnicos a painéis de opinião. A explicação que se impôs é simples: Portugal tem um problema de oferta, falta construir. E os dados, à primeira vista, parecem confirmar isso mesmo. Entre 2001 e 2011 foram construídas cerca de 520 mil habitações. Mas na década seguinte, entre 2011 e 2021, foram construídas apenas cerca de 120 mil. Foi uma quebra abrupta, superior a 75%, num contexto em que a procura não parou de crescer. Só entre 2021 e 2023 entraram em Portugal cerca de 297 mil novos residentes líquidos. Ora, quando a procura sobe e a oferta estagna, os preços disparam. É um raciocínio direto, simples e compreende-se por isso porque se tornou um raciocínio dominante. Mas a realidade, como quase sempre, é mais complexa do que isso. Como escreve o investigador Diogo Pereira Ribeiro na sua tese de mestrado, mas há céticos que questionam precisamente esta assunção, argumentando que este mercado opera de modo totalmente diferente de outros e advogando, em vez disso, restrições à procura, apontando mira em especial aos crescentes fluxos de investimento imobiliário estrangeiro e à expansão do alojamento local turístico nos centros urbanos. A crítica é clara: a lógica da oferta não funciona sozinha. O mercado habitacional tem dinâmicas próprias, muitas vezes moldadas por fatores externos, como o turismo ou o investimento estrangeiro. E quando se quantifica o impacto da construção nos preços, a conclusão torna-se ainda mais evidente. Ele continua: se mantivéssemos o ritmo atual até 2015 de construção, os preços das casas desceriam apenas 3,3% e mesmo que duplicássemos esse ritmo, a descida não ultrapassaria os 7%. Construir ajuda? Claro que sim, mas não resolve. E insistir que essa é a solução mágica é ignorar os números e ignorar quem vive esta crise todos os dias.
E há ainda um outro fator, quase sempre esquecido: as casas devolutas. Segundo os censos de 2021, existem em Portugal mais de 723 mil habitações devolutas. Estas são casas completamente paradas, sem uso, fora do mercado. A maioria é de privados, estima-se que apenas cerca de 4 mil pertençam ao Estado. Estes são imóveis fechados por heranças, fechados por burocracias, por especulação ou por simples desinteresse. Muitas vezes apenas por medo. Medo do arrendamento, medo do conflito legal, medo da incerteza fiscal. No entanto, segundo os mesmos censos de 2021, das 723 mil habitações devolutas existem 375.118 que estavam vagas por outros motivos. Ou seja, vamos ser conservadores e assumir que, desde 2021, já bastantes dessas casas foram absorvidas pelo mercado. Digamos que neste momento deverá haver por volta de 300 mil habitações em Portugal prontas a ser habitadas de imediato, quando o que mais fala é a construção para ter mais oferta. Oferta existe, ela já cá está. Este é, no entanto, um tema delicado, porque, embora exista uma pressão legítima para que estas casas cumpram uma função social, serem habitadas, é essencial respeitar o direito à propriedade privada. Mas isso não significa virar a cara ao problema. O Estado não pode ser um adversário, tem de ser um facilitador. Muitas destas casas não estão devolutas por maldade, mas por desconfiança ou desorientação. E é aqui que o Estado deve intervir com eficácia, com simpatia, com soluções. Porque a resposta não está apenas no botão novo, está também nas portas que já existem e que ninguém consegue abrir. Como conclui Diogo Ribeiro, a política habitacional não pode continuar a assentar exclusivamente numa visão quantitativa da oferta. Essa visão ignora o contexto de quem procura e os mecanismos que retiram habitações do mercado acessível. Portugal tem casas, muitas, mas muitas delas não estão acessíveis. Construir é uma parte da solução, mas nunca foi e nunca será a única. Entre as muitas forças que moldam o mercado da habitação em Portugal, há uma que se destaca pela sua dimensão e pelo impacto direto na vida das pessoas: o alojamento local. Este fenómeno foi profundamente analisado pela geógrafa Maria Lucinda Fonseca num estudo detalhado sobre a evolução do alojamento local em Lisboa. Aconselho a lerem o relatório da sua pesquisa, para o qual vou deixar o link na descrição, assim como para as outras fontes de informação da minha pesquisa pessoal. As conclusões dela são, no mínimo, preocupantes. Ora, entre outubro de 2016 e março de 2024, a capacidade do alojamento local em Lisboa aumentou em 316%. Triplicou. São 3 vezes mais casas, 3 vezes mais camas, mas para quem vem de fora. Não para quem quer viver na cidade, não para quem trabalha nela todos os dias. E o que aconteceu com a habitação permanente no mesmo período? Cresceu apenas 3,7%. Enquanto a cidade se adaptava ao turismo, deixava para trás os seus próprios habitantes. As novas unidades habitacionais surgiram, mas foram quase todas desviadas para o uso turístico. A oferta não desapareceu, ela apenas mudou de função. E isto tem consequências bem visíveis. Tem um aumento contínuo das rendas nas zonas urbanas, tem uma escassez de contratos de arrendamento acessíveis e estáveis, e tem também uma expulsão silenciosa de quem já lá vivia. Existem bairros transformados em zonas de passagem, existem prédios cheios, mas sem vizinhança alguma. E há uma explicação que é ao mesmo tempo simples e brutal. É mais lucrativo. Como escreve o geógrafo Luís Mendes no artigo O Impacto do Alojamento Local na Crise da Habitação, ele diz que em 2016 o rendimento líquido mensal de um T1 em alojamento local rondava os 2.000 euros, mais do dobro do valor médio de uma renda convencional.
Com esta diferença, não é difícil perceber por que razão tantos imóveis deixaram o mercado tradicional de arrendamento. Mas também não podemos simplesmente fingir que o alojamento local não tem valor. O alojamento local tem o seu valor, tem e tem muito. Ele impulsiona o comércio local, dinamiza zonas degradáveis, responde a uma procura real e constante. Aliás, a taxa de ocupação anual dos alojamentos locais em Lisboa ultrapassa os 70%. Ou seja, não são imóveis vazios, são casas com um uso ativo, com retorno, com impacto económico. Mas é aqui mesmo que entra o verdadeiro dilema. Portugal tornou-se de forma crescente dependente deste modelo económico. Segundo a World Travel and Tourism Council, cerca de 20% do PIB nacional em 2024 veio do setor do turismo. E como alerta a própria organização, uma economia com esta estrutura é típica de países em desenvolvimento e estruturalmente frágil. E essa fragilidade já foi posta à prova. Durante a pandemia, quando as viagens pararam e o turismo colapsou, o PIB português caiu 8,4% num só ano, em 2020. Foi a maior queda registada em democracia. Ao mesmo tempo, os proveitos do setor turístico desceram mais de 75% e as dormidas de não residentes caíram 61%, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas. Enquanto outros países, com economias mais diversificadas, resistiam melhor ao choque, Portugal afundava-se, precisamente por ter posto demasiados ovos no mesmo cesto. Portugal é um país que se desenvolve há décadas, mas parece que nunca chega a ser um país desenvolvido. Aposta-se no imediato, no rentável, no que traz resultados rápidos, mas negligencia-se o acesso à habitação, o direito à cidade, a vida que fica quando os turistas se vão embora. É por isso que o alojamento local, mesmo tendo o seu mérito económico, que como vimos tem, já não pode ser discutido apenas como uma oportunidade de mercado. Quando começa a prejudicar os próprios cidadãos, passa a ser um problema de governação. Porque os turistas, esses ficam uma semana ou duas, mas os residentes, esses ficam uma vida. E neste momento, o país está a beneficiar mais quem passa do que quem nele vive. O alojamento local foi uma ideia legítima, mas perdeu a sua medida. E quando uma solução económica começa a gerar exclusão social, deixou de ser apenas uma opção de mercado. Passou a ser um problema de Estado. Se o mercado da habitação em Portugal já estava sob pressão, os vistos gold vieram apenas agravar tudo. Como se não bastassem os problemas estruturais, os baixos salários, a pressão turística, ainda se decidiu abrir a porta ao investimento especulativo internacional, legalizado e promovido pelo Estado. É mais uma camada no colapso. Mais um elemento que, em vez de resolver, adicionou fogo à crise. Este programa foi criado em 2012, no pico da crise da dívida soberana, com um objetivo claro: atrair capital estrangeiro num momento de grande necessidade nacional. E conseguiu. Só entre 2012 e 2023, os vistos gold trouxeram para Portugal mais de 7 mil milhões de euros de investimento, sobretudo direcionado para o setor imobiliário. No total, foram atribuídas 11.758 autorizações de residência por investimento ao abrigo do programa. Ou seja, estamos a falar de, pelo menos, 11 mil imóveis de elevado valor saíram do mercado convencional, muitos dos quais em Lisboa, Porto e Algarve, as zonas de maior pressão habitacional. Mas os efeitos não se ficaram por aqui. Segundo um estudo conduzido por João Pereira dos Santos, do ISEG, o programa causou um efeito direto na inflação dos preços das casas. A investigação revelou que, após a implementação dos vistos gold, houve uma subida de 60% na compra de imóveis exatamente pelo valor de 500 mil euros,
o valor mínimo exigido para aceder ao visto. Esse aumento repentino demonstrou que o programa inflacionou artificialmente o mercado, com imóveis a serem valorizados propositadamente ou sobrevalorizados propositadamente para cumprir esse critério. Mais grave ainda, o estudo conclui que muitas dessas casas eram de qualidade inferior, compradas apenas para atingir o patamar necessário e assim beneficiar do programa. Estas não eram escolhas racionais de habitação, eram estratégias de acesso ao espaço Schengen. As casas deixaram de ser casas, passaram a ser instrumentos financeiros com fim jurídico, não com fim habitacional. Enquanto o país enfrentava uma crise de acesso à habitação, parte do parque habitacional estava a ser comprado por milionários estrangeiros que muitas vezes nem residiam em Portugal. E o mais grave é que isto estava a acontecer com o selo de aprovação do Estado. Hoje muitos dizem que os vistos Gold acabaram, mas isso não é inteiramente verdade. Em outubro de 2023 foi publicada a Lei nº 56/2023 que removeu a possibilidade de obter vistos Gold através da aquisição direta de imóveis. A intenção é louvável, chegou tarde, mas os problemas estruturais mantêm-se. Porquê? Simplesmente porque a nova legislação permite a obtenção de vistos Gold através de fundos de investimento ou instrumentos financeiros como fundos de capital de risco. O investimento é agora feito por via indireta, mas o efeito final é o mesmo, a especulação imobiliária e menos acesso à habitação real. E agora há ainda um problema adicional. Ao passar para este novo modelo, o processo tornou-se ainda mais opaco e mais difícil de fiscalizar. Torna-se mais difícil acompanhar onde está verdadeiramente o dinheiro a ser aplicado, qual o seu impacto na economia real e, sobretudo, se está a ajudar ou não quem vive em Portugal. Portugal continua a vender residência a quem traz dinheiro, mesmo que esse dinheiro não crie emprego, não construa casas novas, nem traga vida urbana. E ao contrário do alojamento local, que, por muito problemático que seja, ainda gera algum tipo de rendimento contínuo, através de estadias curtas e consumo urbano nos bairros onde se vai inserindo, os imóveis adquiridos através dos vistos Gold permanecem muitas vezes fechados, vazios e sem função qualquer social. São casas que não são casas, são espaços mortos, são propriedades sem vida, investimentos que não integram, apenas ocupam. E sabemos hoje que Portugal tornou-se um destino de investimento rápido, não um destino de vida. E mais uma vez, quem pagou o preço foram os residentes. Os que vivem, os que trabalham, os que descontam e os que procuram, muitas vezes em vão, um lugar onde eles possam ficar. O erro não foi só ter criado o programa, foi ter ignorado o seu efeito durante uma década inteira. E agora permitir que ele continue com uma nova capa é repetir o erro, o mesmo erro, mas de forma mais sofisticada. Falámos de construção, falámos de casas devolutas, falámos do impacto do alojamento local e da especulação trazida pelos vistos Gold. Mas tudo isso, por mais técnico ou complexo que pareça, já tem hoje um reflexo direto na vida das pessoas. Basta olhar para os números. Nos últimos 10 anos, nas 3 principais regiões urbanas, Lisboa, Porto e Faro, os preços das casas e das rendas aumentaram a um ritmo muito superior ao dos salários. Os dados são claros, os salários cresceram de forma lenta e insuficiente, as rendas duplicaram ou mais e o custo de adquirir casa explodiu, em alguns casos mais do que triplicou. Estes gráficos não são apenas estatísticas, não representam apenas dados. São obstáculos, barreiras, muros invisíveis que travam a autonomia, a mobilidade e a dignidade. A crise da habitação não é apenas um problema de números, é um problema de vidas. Por trás de cada percentagem está uma história de quem adiou a independência, de quem viu o futuro encolher para caber num quarto de infância, de quem trabalha a tempo inteiro e mesmo assim não consegue um lugar digno para viver.
a história da Inês, com que abrimos este vídeo, não é excepcional, é uma amostra, uma entre muitas, do que se tornou a regra em vez da exceção. Jovens com formação, com emprego, com esforço, com vontade, mas sem acesso. Casais que tratam o arrendamento como um investimento de risco, fazem contas, ponderam cenários, hesitam antes de assinar, porque sabem que basta um contratempo para tudo falhar. Famílias que vivem num equilíbrio tão apertado que qualquer subida de 50 euros na renda obriga a cortar noutra necessidade, seja saúde, alimentação ou educação. E tudo isto se passa num país onde se repete que quem quer, consegue. Mas a verdade é que há cada vez mais gente a querer e cada vez menos gente a conseguir. Enquanto o país cresce em PIB, em turismo e em investimento externo, cresce também em frustração. A sensação de que o país já não protege quem constrói aqui a sua vida, protege quem pode pagar mais por ela. Estamos a desperdiçar o talento e energia da nossa geração mais preparada, a empurrar para fora quem queria ficar, a dizer, sem o dizer, que este país não é um lugar para todos. E isto não é viver, é sobreviver e sobreviver mal. Um país que não garante casa a quem nele trabalha, estuda e contribui, não está a construir progresso, está a comprometer o seu futuro. Portugal merece mais, quem vive neste país, não por 2 semanas, mas por uma vida inteira, merece muito, muito melhor. No Exordium não estamos aqui apenas para apontar o que está mal, estamos aqui também para propor, para sugerir, para conversar. Para transformar a crítica em ação e a frustração em estratégia. Porque o problema da habitação não é inevitável, nem é irreversível. É difícil, mas pode ser enfrentado com coragem cívica, inteligência prática e políticas que resolvam e não apenas prometam. Aqui ficam 5 caminhos possíveis, não são verdades absolutas, mas são pontos de partida sérios, pensados para quem vive em Portugal e para quem quer continuar a viver. Como vimos, grande parte das casas devolutas e dos imóveis usados em alojamento local não estão inacessíveis por maldade, mas por receio, insegurança ou desconfiança do sistema. Por isso, em vez de medidas coercivas, propõe-se reduções fiscais reais e progressivas para quem coloca imóveis em arrendamento de longa duração a residentes nacionais. Apoio jurídico gratuito para regularização de contratos, proteção legal e resolução de conflitos. E também para plataformas municipais de mediação entre senhorios e inquilinos. O objetivo não é pressionar, é criar confiança para que mais imóveis entrem no mercado de forma estável. Há ainda freguesias com expulsão residencial, outras com desertificação. O alojamento local não tem o mesmo impacto em todo o território. Há zonas saturadas e outras ainda com margem para crescer. Por isso propõe-se transferir para as autarquias competência legal e executiva sobre o alojamento local, para que cada município defina o seu equilíbrio, estabelecer limites por bairro ou zona com base em indicadores como o preço das rendas, densidade populacional e perda de residentes permanentes, por exemplo. As soluções não podem vir de cima, têm de vir de quem conhece o bairro, a rua e o rosto das pessoas que lá vivem. O problema da habitação não é uniforme. O que faz sentido no centro histórico de Lisboa pode ser inútil em Bragança, o que resulta em Faro pode não se aplicar no interior do Alentejo. São os municípios, os que estão no terreno, próximos das pessoas e dos problemas concretos, que melhor sabem o que deve ser feito. Propõe-se, por isso, a transferência de competências para construção, reabilitação, gestão de imóveis e definição estratégica local para os mesmos, atribuição de recursos financeiros estáveis às autarquias, com objetivos claros e controlo público. O Estado Central não tem de fazer tudo, não é dever nem direito dos que estão apenas em Lisboa criar uma solução única para o problema no país todo. Tem de garantir que quem está mais próximo possa fazer o que é preciso.
Já existe hoje em Portugal um contrato tipo de arrendamento, mas é denso, juridicamente pesado e pouco claro para quem não é especialista. O resultado são senhorios que receiam arrendar, inquilinos que estão inseguros e conflitos que se arrastam. É necessário, por isso, simplificar o contrato tipo existente, tornando-o mais acessível, visualmente claro e adaptável a diferentes contextos. Também é necessário reforçar o papel dos julgados de paz, que são tribunais de proximidade mais céleres e menos formais, que podem resolver conflitos entre senhorio e inquilino em semanas, não em anos, e ainda também estimular a mediação obrigatória antes de litígios judiciais, para evitar o conflito como primeira resposta. Arrendar tem de deixar de ser um risco e passar a ser um processo seguro, protegido e justo para os dois lados. Durante uma década, o país cresceu, os preços explodiram, os bairros mudaram. E só soubemos quando já era tarde. O tempo de reação tem de ser reduzido. São necessários censos habitacionais a cada 5 anos, com foco no uso real das habitações. Observatórios municipais de habitação, com dados em tempo real sobre rendas, devolutos e tipologias em falta. E obrigatoriedade de declaração de ocupação, para sabermos o que é residência, o que é turismo, o que está vazio. Um país que não mede não governa e um problema que não se conhece não se resolve. Apenas como nota final, gostaria de falar da carga fiscal na construção. É importante falar sobre o IVA dos materiais, as taxas camarárias, os entraves fiscais ao licenciamento, mas tudo isso é um tema estrutural que exige análise própria e políticas de médio prazo. Será por isso tratado num outro episódio, porque um país onde construir é sempre caro dificulta o futuro já desde o início. A crise da habitação em Portugal não é uma fatalidade. É o resultado de escolhas políticas, prioridades erradas e inação prolongada. Mas isso também significa que pode ser enfrentada com clareza, com coragem e com compromisso. Este vídeo não pretende encerrar a conversa, pelo contrário, pretende abri-la, porque é esse o propósito do Exordium, dar início a um debate sério, informado e com propósito sobre os grandes desafios do país. A habitação não pode continuar a ser um privilégio, tem de voltar a ser um direito estruturado, acessível e respeitado. E para isso é preciso ação, mas também é preciso consciência. Por isso, gostava de te ouvir se passaste ou estás a passar por uma situação semelhante à da Inês. Se procuraste casa, se desististe, se voltaste atrás, partilha a tua experiência nos comentários. Se conheces alguém que está nesta luta, envia-lhe este vídeo, não para dar respostas, mas para mostrar que não está sozinho. E se tiveres ideias, sugestões ou propostas, deixa-as também em baixo. Porque as soluções podem começar com uma lei, mas nascem sempre de uma conversa. Obrigado por ter estado desse lado.